Olá, gente! Nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com uma resolução de equação utilizando o logaritmo, tá? Então, nesse exemplo aqui, resolva a equação. Logaritmo de 5x menos 10 na base 3 menos logaritmo de x na base 3 igual a logaritmo de 3 na base 2. Quando vamos resolver uma equação, tanto seja de logaritmo ou potenciação, a gente faz o seguinte: tentamos deixar tanto aqui de um lado e do outro, tá? Nesse caso, com logaritmos de mesma base, tá? Se fosse uma equação envolvendo potenciação, deixaria os dois lados com potências de mesma base. Assim, para resolver, lembro que quando eu tenho um menos aqui, lembrando da propriedade que log... Nossa, que letra horrível. Deixa eu escrever para cá. Log de A dividido por B na base C, eu posso escrever como divisão de divisão não, né? Logaritmo. Gente, desculpa a letra que eu tô escrevendo com o mouse. Logaritmo de A na base C menos log de B na base C. Ou seja, quando eu tenho logaritmo de A na base C menos logaritmo de B na base C, eu posso escrever que é logaritmo da divisão desses dois caras que estão aqui na mesma base C. Vou fazer a mesma coisa com esses dois. Vou escrever logaritmo desse dividido por esse aqui na base 3, tá? Então, eu faço o seguinte: eu vou escrever 5x menos 10, ele tá aqui, dividido por x, e deixo tudo na base 3. Só usei a propriedade. Agora, nota aqui que eu tenho um logaritmo e aqui eu tenho um outro. Não importa que número que é esse, tá? Mas são dois logaritmos na base 3. Se eu tenho dois logaritmos na base 3, eu posso igualar só o logaritmando. Então, posso igualar essa parte com essa parte. Então, vai ficar 5x menos 10 dividido por x igual a 2. Um detalhe que esse x deve ser diferente de zero, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Para resolver essa equação que eu tenho aqui, eu vou pegar esse x aqui, ele está dividindo. Vou passar ele multiplicando 2, tá? Então, vai ficar 5x menos 10 igual a 2x. Para resolver essa equação, eu vou isolar o x e, para isso, eu vou pegar esse 2x, que é positivo, eu passo para cá, vai ficar menos 2x. E esse menos 10 eu vou passar para cá, vai ficar mais 10 positivo, tá? Então, trocando aqui, eu tenho 5x menos 2x, só que 5x tira 2, fica 3x, tá? E depois o menos 10 eu passo para cá, ele fica positivo. Eu quero isolar o x, eu tenho 3 multiplicando x, vou passar o 3 dividindo o 10. Então, eu tenho que x é 10 dividido por 3, tá? E assim, encontramos a solução da equação. Lembrando que esse x, ele deve ser, no caso, ele tem que ser maior que zero, tá? Então, eu sei que 10 terços é maior que zero. E depois, eu substituo esse valor aqui também, para ver se não dá problema, tá? Então, eu tenho que... aqui não fiz a conta, deixa eu fazer aqui do lado. Eu tenho que 5 vezes o x que eu encontrei, então seria 5 vezes 10 sobre 3 menos 10. Ok? Só estou substituindo os 10 terços aqui nessa parte para ver se não tem problema, porque todo esse número aqui tem que ser o quê? Maior que zero. Então, eu vou fazer o seguinte.
multiplicando 5 vezes 10 terços, eu multiplico o de cima com o de cima, e o 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Então, vai ficar 5 vezes 10, 50, dividido por 3, te dá 10, tá? Como eu resolvo essa conta aqui? É uma fração subtraindo um número inteiro. Então, eu tenho que deixar esse número aqui em forma de fração também. Então, eu posso falar que esse 10, na verdade, se eu multiplicar esse 10 por 3 e dividir por 3, não tem problema. Como assim? Eu vou fazer 50 dividido por 3, ou quem quiser tira o mínimo múltiplo comum, não tem problema, tá? Menos 10, eu vou multiplicar esse 10 por 3 e dividir por 3. Por quê? 3 dividido por 3 dá 1. E 1 multiplicado por 10 continua 10, negativo, tá? Não alterei nada. Então, só que agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Agora eu consigo trabalhar com as duas frações. E lembrando que 10 vezes 3 dá 30, então eu tenho 50 dividido por 3 menos 30 dividido por 3. Fazer a subtração dessas duas frações, faço como? Como o denominador é igual, mantenho o denominador que é 3, depois faço 50 menos 30, vai dar 20, tá? E 20 dividido por 3 é um número positivo. Aí, então, esse x, ele serve como solução para essa equação aqui. Então, o que eu fiz? Eu vi que, nesse caso aqui, ele é 10 terços. Então, aqui, sem problemas, esse x é maior que zero. O problema, a gente está aqui. Esse número aqui tem que ser maior que zero. Se eu fizesse essa conta e visse que esse número não fosse maior que zero, eu já não podia usar o x e daí essa equação não teria solução, tá? Então, assim finalizamos o exercício.